Então vamos começar aqui no primeiro exercício. Em uma cidade, na qual todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 80 metros uma da outra, um entregador de pizza faz o percurso de P a C conforme apresentado na figura abaixo. Calcule a distância percorrida e o deslocamento do entregador de pizza no percurso de P a C. Esse exercício aqui é bastante interessante porque ele nos possibilita trabalhar alguns conceitos aí da cinemática, que são distância percorrida e deslocamento. Vamos começar pela distância percorrida. Distância é um escalar, tá? Então, qual é a distância que o entregador percorre de P até C? Essa distância é dada pelos trechos que ele percorre de P até C, ó, seguindo essa trajetória de vermelho. E como a gente consegue calcular isso? Sabendo que cada trecho aqui mede 80 metros, o entregador de pizza andou quantos trechos? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele andou 8 trechos de 80 metros. Então a distância percorrida foi de 640 metros. Tá. Agora o outro conceito é o conceito de deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial. E neste caso, para calcular o deslocamento, você precisa conhecer a posição inicial e a posição final. Tá? E o deslocamento é representado por essa reta aqui em vermelho, em amarelo. Tá? Essa reta em amarelo. Então, como a gente vai calcular essa distância? Para facilitar, vamos desenhar um triângulo aqui e colocar as dimensões. Como eu cheguei nesse valor de 320? Eu vim aqui, contei quantos quarteirões ele andou. 1, 2, 3, 4. E aqui agora 1, 2, 3, 4. Então 4 vezes 80, 320. Então o deslocamento é dado pela hipotenusa desse triângulo aqui, ó. E vou chamar esse deslocamento de ΔX. Perceba que aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? Se você aplicar aí a relação de Pitágoras, você consegue determinar a hipotenusa. Que neste caso é dado o quê? Pela soma dos catetos ao quadrado. Nesse caso, você soma os catetos ao quadrado e extrai a raiz. O valor é aproximadamente 452,55 metros, tá? A unidade é metros. Agora vamos para o exercício 2. Na figura abaixo está apresentada a trajetória ABC de uma partícula que se desloca percorrendo sucessivamente os segmentos de reta AB e BC em 10 segundos. O exercício pede: calcule para o trajeto ABC A, o módulo da velocidade escalar média e B, o módulo da velocidade média. Nesse item B aqui, ó, o módulo da velocidade média está se referindo à velocidade vetorial, tá? Mas vamos referir sempre a velocidade vetorial como velocidade, tá? E a velocidade escalar a gente especifica como velocidade escalar mesmo. Vamos começar pela velocidade escalar média. Como você calcula a velocidade escalar média? É a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo gasto. Neste caso, a distância percorrida é dada pelos trechos AB e BC. Se você olhar na figura, o trecho AB mede 3 metros e o trecho BC 4 metros. Tá? Então a distância percorrida é a soma de 3 mais 4, que é igual a 7 metros. Velocidade escalar média, então, pela definição, é o quê? Distância percorrida pelo intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância. Substituindo os valores, temos que a distância percorrida de 7 metros, conforme enunciado, o tempo para percorrer essa distância foi de 10 segundos. Portanto, a velocidade escalar média é de 0,7 metros por segundo.
Agora vamos calcular a velocidade média. Lembrando que a velocidade média para a gente aqui é a velocidade vetorial média. Pela definição, como a gente calcula a velocidade média? Pela distância ou pelo deslocamento? Pelo deslocamento. Lembrando que a distância é escalar, então você calcula a velocidade escalar. Já a velocidade vetorial média, você precisa do deslocamento. Deslocamento é uma grandeza vetorial, então estou me interessando em saber qual é a posição inicial e a posição final dessa partícula. Novamente caímos aqui em um triângulo retângulo e o deslocamento é dado pela hipotenusa desse triângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo que possui uma particularidade. É um triângulo que a gente costuma chamar de 3, 4, 5. Tá? Se você pegar esse cateto, que é 3, elevar ao quadrado, você vai ter como resultado 9. Se você pegar este cateto, elevar ao quadrado, você terá como resultado 16. 9 mais 16, 25. Se você extrair a raiz, você vai ter como hipotenusa o valor de 5. Então, nós temos o quê? Que a velocidade média é o quê? É o ΔX pelo ΔT. O ΔX é igual a 5 metros, o ΔT 10 segundos. Então, a velocidade média, nesse caso, é de 0,5 metros por segundo. Vamos para o exercício 3. Considere um ponto material cujo movimento é definido pela seguinte função horária. x de t, 2t ao cubo menos 6t mais 5. Esse símbolo aqui, SI, significa que as unidades estão no sistema internacional, ou seja, a distância aqui vai estar em metros e o tempo em segundo. Calcule a velocidade escalar média entre os instantes de tempo. T1 igual a 1 segundo e T2 igual a 3 segundos. Vamos para a resolução. Vamos recuperar aqui a função horária fornecida pelo exercício. Vamos entender o que significa isso. Essa equação aqui, essa função, ela te dá o quê? A posição que a sua partícula, o seu móvel vai ocupar em função do tempo, ou seja, para cada instante de tempo, você consegue determinar qual é a posição que o móvel vai estar ocupando. Especificamente nesse exercício, estamos interessados em saber qual é a posição do móvel da partícula no instante de t igual a 1 segundo. Para isso, fazemos o quê? Substituímos o valor de 1 segundo na função, tá? Ou seja, onde tem t eu vou colocar o valor de 1 e eu vou representar o resultado dessa equação como x de t1, relacionando ao tempo t1. Então, ficamos da seguinte forma: 2 vezes 1 ao cubo menos 6 vezes 1 mais 5, isso me dá a posição 1 metro, ou seja, a partícula, o móvel, cuja função horária é dada por esta função aqui, no instante de tempo igual a 1 segundo, ele está localizado na posição 1 metro. Agora para o tempo t2 igual a 3 segundos. Como procedemos agora? Substituímos o tempo t2 na equação. E ficamos da seguinte forma: x de t2 é o quê? 2 vezes 3 ao cubo menos 6 vezes 3 mais 5. Se você fizer as continhas aí, você vai perceber que esse resultado é igual a 41. Então, temos a seguinte situação. No instante de tempo t igual a 1, a posição do móvel é a posição 1 metro. E no instante de tempo t2 igual a 3 segundos, a posição ocupada pelo móvel é a posição 41 metros. Como você calcula a velocidade média nesse caso? Seria o quê? A posição final menos a inicial dividido pelo ΔT, pelo intervalo de tempo. A posição final, como a gente acabou de calcular, é 41 metros. Posição inicial, 1 metro.
o intervalo de tempo aqui, 3 menos 1, que são os tempos dados, 3 e 1. Nesse caso, a velocidade nesse intervalo de tempo é igual a 20 metros por segundo. Agora vamos para um exercício que trata do encontro de dois automóveis. De um mesmo ponto P de uma pista, partem dois automóveis, A1 e A2, com velocidades constantes, V1 igual a 15 metros por segundo e V2 igual a 20 metros por segundo, respectivamente. Sabendo que o automóvel A2 parte 10 segundos após a partida de A1, determine. Item A. O intervalo de tempo decorrido desde a partida de A1 até o encontro dos dois móveis. A distância percorrida pelos automóveis desde a partida até o ponto de encontro. Essa figura aqui que eu preparei, ela ilustra o problema que nós estamos tentando resolver. Temos dois carros que, em um determinado instante de tempo, que podemos falar que é o t igual a zero, estão parados na mesma posição de uma pista, de uma estrada. O que acontece? Um dos veículos parte no repouso, o outro fica parado. Depois de um certo tempo, ele começa a se locomover também. Agora a gente quer calcular o quê? Em que instante de tempo esses dois automóveis vão estar ocupando a mesma posição, ou seja, quanto eles vão se encontrar. E qual a distância de encontro partindo do ponto P. Olhando para essa figura, temos a situação final. Inicialmente tínhamos o veículo aqui, o A1, que partiu primeiro que o veículo A2. O veículo A2 saiu com um atraso de 10 segundos, só que como a velocidade de A2 era maior que de A1, depois de um certo instante de tempo, o A2 conseguiu encontrar o A1 em um determinado ponto aqui da estrada. O que o exercício pede é o quê? Para que calculamos em qual instante de tempo essa situação aqui ocorre. E qual é essa distância aqui, ó, partindo de P até esse ponto onde os carros ocupam a mesma posição. Como os veículos se deslocam com velocidades constantes, temos um tipo de movimento chamado movimento retilíneo uniforme, tá? Eles estão em linha reta e a velocidade é constante. E a equação que trata desse tipo de movimento é desse tipo, x igual a x0 mais vt, onde x é a posição de um dos automóveis em função do tempo, x0 a posição inicial, v a velocidade com que os veículos se deslocam, instante de tempo, e o t é o instante de tempo que você está interessado. Vamos começar a trabalhar com A1. A posição inicial de A1, x0 é igual a 0, que é onde está o P aqui. A velocidade de V1, pelo enunciado do exercício, é de 15 metros por segundo. Com isso, a equação de x1, a equação horária do automóvel 1 é dada por x1 é igual a 0 mais 15t. Perceba que esse índice 1 aqui não se refere ao instante de tempo t igual a 1. Simplesmente foi colocado para designar que esta equação horária aqui é do automóvel 1. Portanto, a equação horária do automóvel 1 é da seguinte forma: x1 é igual a 15t. Procedendo a mesma análise agora para o automóvel 2, o A2, temos que ele também partiu da posição x0 igual a 0. A velocidade de V2, ou de A2, melhor dizendo, é igual a V2, que é igual a 20 metros por segundo. Dessa forma, a equação horária do automóvel 2 é da seguinte forma: x2, que é a posição do automóvel 2, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Como o automóvel 2 partiu um instante de tempo diferente do automóvel A1, e o enunciado do exercício nos diz que A2 partiu com 10 segundos de atraso, a equação horária de x2 fica dessa forma. Perceba o seguinte:
Se você colocar no instante de tempo aqui t igual a 10, você vai zerar esse termo e a posição de x2 vai ser igual a zero, o que concorda com a posição inicial dele. Portanto, a equação horária de x2 é da seguinte forma: x2 é igual a 20 vezes, abre parênteses, t menos 10, fecha parênteses. Vamos analisar agora a nossa figura. O que acontece quando A2 alcança A1? Nesse ponto, a posição dos dois veículos é a mesma, ou seja, a distância de P até esse ponto é a mesma de P até esse ponto. Ou seja, matematicamente, isso significa o quê? Que a equação horária de A1 é igual a de A2, ou seja, x1 tem que ser igual a x2, que é o que está representado aqui. Quando eu faço isso, eu coloquei um índice E aqui no instante de tempo justamente por quê? Porque esse aqui é o tempo onde vai acontecer o encontro dos automóveis. Manipulando essa equação, isolando a variável TE, tempo de encontro, encontramos o quê? Que o encontro dos dois automóveis acontece no instante de tempo T igual a 40 segundos. Se você pegar esse instante de tempo e substituir na equação horária do automóvel 1, você vai perceber o quê? Ou você vai obter, melhor dizendo, que a posição do encontro é, a partir de P, essa posição aqui é igual a 600 metros. Se você fizer o mesmo para x2, você vai chegar no mesmo resultado. Isso é óbvio por quê? Porque os dois automóveis partiram do mesmo ponto, tá? Então, dessa forma, você resolve o exercício. Sempre que você tratar de encontro de móveis, qual é o procedimento? Você analisa as variáveis e escreve a equação horária para os dois automóveis, impõe a condição de encontro deles. A partir dessa imposição, você obtém um tempo de encontro. Uma vez que você tem um tempo de encontro, você volta em qualquer uma das duas equações horárias, substitui esse valor de tempo e encontra em que posição o encontro dos móveis acontece. Tá? Espero que essa aula tenha ajudado. Tá? Desejo a vocês um bom estudo e até a próxima.